Olá, meu amigo, olá, minha amiga, shalom e graça para todos vocês que estão me assistindo neste momento. Eu sou o pastor Matusalém, especialista, e hoje eu estarei falando sobre o jovem que correu nu. Exatamente, a Bíblia Sagrada fala que Jesus estava no Monte das Oliveiras, no Getsemane, e um jovem que estava no monte correu nu, despido, sem roupa. E aí vai surgir várias perguntas. E a primeira pergunta é a seguinte: qual é o nome do jovem que estava no monte e correu despido, sem roupa? Você sabe? Não sabe ainda? Então, se aproxime, pegue o papel e pegue a caneta, se assente no sofá para estudar a Bíblia Sagrada juntamente comigo. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir meus vídeos e ativar o sininho para novas notificações. Já pegou o papel e a caneta? Parabéns! Já se aproximou? Muito bem! Então agora se assente, porque vamos estudar sobre o jovem que correu nu. Exatamente. Meu amigo e minha amiga, esse texto sobre o jovem que correu nu está descrito no livro de Marcos, capítulo 14, versículo de número 21. Marcos, capítulo 14, versículo de número 51. A história bíblica diz que Jesus estava em Jerusalém, e aí Jesus participou da Santa Ceia. E depois da Santa Ceia, Jesus cantou um hino. Exatamente, Jesus louvou a Deus com um hino. Segundo a história, o hino que Jesus cantou foi o hino do Salmo 23. O hino do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, Jesus estava em Jerusalém, no cenáculo. E aí Jesus tomou a Santa Ceia com os seus 12 discípulos ou apóstolos, e depois Jesus foi para o Getsemane. O Getsemane era o jardim do Monte das Oliveiras, tá bom? Então tinha o Monte das Oliveiras, e embaixo do Monte das Oliveiras tinha um lugar chamado de Getsemane. A palavra Getsemane é uma palavra grega que significa lugar de imprensar azeite ou prensa de azeite. Era uma fábrica, tá bom? Então lá no Monte das Oliveiras tinha várias casas e ali tinha várias fábricas para colher a azeitona e fabricar o azeite. Por isso o nome Getsemane significa fábrica de azeite ou prensa de azeite, tá bom? Provavelmente isto já é uma pérola que eu estou soltando para você, tá bom? O Monte das Oliveiras pertencia a Nicodemos. Exatamente, o Monte das Oliveiras pertencia a Nicodemos. E embaixo do Monte das Oliveiras tinha várias fábricas, no Getsemane, no jardim, no sopé, ao lado do monte, na parte baixa do monte, existiam várias fábricas. Algumas fábricas eram de Nicodemos e outras fábricas que existiam no sopé do monte eram do sumo sacerdote Naás. A história vai dizer que Jesus estava no Monte das Oliveiras, no Getsemane. E então Jesus foi orar. E quando Jesus estava orando, Jesus realmente estava oprimido, podemos dizer assim, não é verdade? Jesus estava oprimido por causa dos nossos pecados que estavam sendo direcionados a Jesus. Jesus tomou nossos pecados sobre ele. Então Jesus estava no Getsemane, se preparando para o Calvário, para a morte. Tem que se preparar para a morte, viu, meu irmão? Tem que se preparar. Jesus estava se preparando para morrer.
Jesus foi para o Monte das Oliveiras, no Getsemane, se preparar, orar, para depois morrer. Ele estava se preparando. E aí a Bíblia diz que o suor de Jesus se transformou em gotas de sangue, tá bom? Porque Jesus estava em plena oração. Aquilo ali era realmente uma metamorfose, não é verdade? Jesus orou tanto que o corpo de Jesus estava a ponto de explodir, como fala alguns historiadores, não é verdade? Jesus orou tanto que ele estava entrando em uma metamorfose, uma transformação. Ele entrou dentro de um casulo espiritual. E o corpo de Jesus não aguentou pressão. Porque quando você ora bastante, o teu corpo não aguenta pressão. Você começa a se espiritualizar. Foi o que aconteceu com Jesus. E aí Jesus gritou bem alto no monte do Getsemane, das Oliveiras. Jesus gritou bem alto: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se for possível, não deixa eu me transformar em Deus agora. Entendeu? Porque Jesus estava dentro de um corpo físico. Ou seja, o grande Deus, a essência do grande Deus, Yahvé ou Jeová, ou Yud-Re, Vav-Re, estava dentro do corpo de Jesus. E Jesus orou tanto que estava se transformando em Deus. Aquilo ali, pessoal, era muito forte. E o corpo de Jesus não suportava. E quando Jesus estava em plena oração, a Bíblia Sagrada vai contar que Judas Iscariotes foi realmente trair Jesus. Judas Iscariotes foi vender Jesus. Então Judas Iscariotes vendeu Jesus por 30 moedas de prata, valor aproximadamente de 45 mil reais, tá bom? 45 mil reais. Esses detalhes eu falo em meus livros. Eu vou explicar em meus livros o valor de cada moeda e o nome de cada moeda, tá bom? Então, pessoal, Judas Iscariotes deixou a mesa da Santa Ceia lá no cenáculo onde Jesus estava orando. E segundo a história, aquele cenáculo era uma sinagoga na casa de Marcos. Todo mundo conhece Marcos, o evangelista, que escreveu o livro de Marcos. Exatamente, Marcos, pessoal. Marcos tinha uma grande casa em Jerusalém. E Jesus realmente tomou a Santa Ceia lá na casa de Marcos. E agora, Marcos foi dormir e Jesus com os discípulos foram para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras. E Marcos foi dormir. Marcos tomou banho, não é verdade? Se despiu e então foi dormir. E Judas Iscariotes foi trair Jesus. E depois que Judas Iscariotes vendeu Jesus, Judas Iscariotes se juntou aos soldados romanos e foi para a casa de Marcos. Porque Judas Iscariotes achou que Jesus ainda estava lá no cenáculo, na casa de Marcos. Aí Judas Iscariotes foi até a casa de Marcos para pegar Jesus, para trair Jesus. Entendeu? Judas Iscariotes foi para a casa de Marcos, onde Jesus tomou a Santa Ceia. Quando Judas Iscariotes bateu a porta, Marcos abriu a porta. E aí perguntou: cadê Jesus? Aí Marcos falou: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E aí Judas Iscariotes falou: então nós vamos lá prender Jesus. E Judas Iscariotes saiu correndo com os soldados para prender Jesus lá no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Porém, Marcos, que estava dormindo, não deu tempo de vestir a roupa, ou as roupas, não é verdade? Marcos, do jeito que estava, pegou um lençol da cama, colocou em volta do corpo dele e saiu correndo por outra estrada da cidade de Jerusalém para chegar primeiro no monte e avisar a Jesus que Judas Iscariotes tinha traído Jesus. Então, pessoal, a primeira pergunta é a seguinte: qual é o nome do jovem que correu nu? Então, pessoal, o nome do jovem é Marcos. Marcos. Quando Marcos chegou no monte, Marcos encontrou os discípulos e falou: Judas Iscariotes está vindo com os soldados para prender Jesus. Foi aí que Pedro se preparou com a espada. Entendeu? E Jesus se prontificou. Jesus ficou de pé no Getsemane
porque Jesus estava espiritualizado, né? Orou bastante, estava forte. Aí os soldados chegaram ali, juntamente com Judas Iscariotes, e também os servos do sumo sacerdote, chamado Malco, não é verdade? E aí chegou todo mundo ali para prender Jesus, e aí Jesus perguntou: a quem buscais? Quem vocês estão procurando? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu: sou eu. Quando Jesus falou sou eu, a terra abalou e eles caíram por terra. Já leu isso na Bíblia? Então leia. Que quando os soldados foram prender Jesus, Jesus falou: sou eu que vocês estão procurando. E quando Jesus usou essa palavra, eu sou, ou sou eu, entendeu? Aí eles caíram por terra. Porque Jesus realmente estava dentro de uma metamorfose. Jesus estava ali se transformando em Jeová, em Iavé, Yud-Re, Vav-Re, o Deus Todo-Poderoso, entendeu? O Adonai, seja lá como você queira chamar. Mas Jesus estava orando com tanta intensidade que o suor de Jesus se transformou em sangue. O corpo de Jesus não aguentou a pressão da transformação. Não é verdade? Jesus se transformando em Deus. E aí quando os soldados chegaram ali e perguntaram: eu busco a Jesus de Nazaré. Aí Jesus falou: sou eu. Eles caíram por terra. 2 vezes a Bíblia diz que eles caíram por terra, porque a terra balançou e eles afundaram no chão. Isso é muito forte, pessoal. Leia a história na Bíblia. Leia a história em hebraico e aramaico aí para vocês terem a ideia do que eu estou falando. Porque muitas pessoas que não estudam a Bíblia dizem que esses detalhes são heresias. Não é verdade? Mas não é heresia. Sabe o que é isso? É você que não estuda a Bíblia e quando alguém está pregando a verdade, você fica aí magoado. Não é verdade? Meu irmão, para ensinar você tem que aprender primeiro. Então aprenda a história, pelo amor de Deus. Aprenda comigo aqui. Todos nós somos alunos, entendeu? Somos alunos. A diferença é que tem alunos que conseguem aprender e tem alunos que não conseguem aprender. Por quê? Porque não estuda direitinho a história. Mas você tem capacidade intelectual. Todos nós, aliás, temos capacidade intelectual para aprender tudo que Deus tem dentro da Bíblia Sagrada. Tanto os detalhes revelados, como também os detalhes encobertos. Entendeu? Então, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre Marcos. Tá bom? Marcos foi o discípulo que correu nu lá no monte, exatamente. E Marcos estava do lado de Jesus. Marcos amava a Jesus. Mas Marcos não era apóstolo. Marcos não era apóstolo. Marcos era discípulo. Você se lembra que Jesus tinha 12 apóstolos? Então, Marcos não era um apóstolo. Mas Jesus tinha 72 discípulos. Já leu Lucas, capítulo 9, versículo 1, e Lucas 10, versículo 1. Leia a Bíblia, pega a Bíblia. Eu estou aqui com a Bíblia, deixa eu ver, uma Bíblia boa. Aqui, a NVT. Você tem essa Bíblia? Bíblia NVT. É muito boa. Eu tenho outra Bíblia boa aqui, deixa eu ver. Bíblia do Doutor Max Lucado. Você tem essa Bíblia? Então é muito boa. Vida Plena para os sentimentais. Essa Bíblia para os melancólicos é maravilhosa, do Max Lucado, tá bom? Adquira aí esses materiais. Aliás, eu tenho várias Bíblias de estudos aqui. Depois eu vou fazer um vídeo sobre os 70 tipos de Bíblias, tá bom? 70 tipos de Bíblia. Vou apresentar para você aqui depois, tá bom? Mas por enquanto aqui vou recomendar a Bíblia NVT e a Bíblia Max Lucado. Max Lucado. Para os sentimentalistas. É muito boa essa Bíblia. Bíblia de estudo Vida Plena. Max Lucado. Para as pessoas que são melancólicas, choronas. Essa Bíblia é boa. Tá bom? Eu vou indicar ela. Então, pessoal, vamos que vamos aqui. Então, Marcos não era apóstolo. Marcos era discípulo de Jesus. Era um dos 72. Tá bom? Porque tem muita gente que fala que Marcos não era discípulo, mas está redondamente enganado, porque a história realmente vai confirmar que Marcos era um discípulo de Jesus, e a história vai confirmar que Marcos é aquele jovem que correu nu lá no monte
das Oliveiras, lá no Getsemane, tá bom? O Getsemane que pertencia a Nicodemos e também a Naás, o sumo sacerdote. Eram ali parceiros do Monte das Oliveiras, tá bom? Eram os donos. Quem era o dono do Monte das Oliveiras? Nicodemos e Naás, o sumo sacerdote de Israel. Meu irmão, e aí vai surgir aqui várias perguntas. E uma das perguntas é o seguinte: o que significa a palavra Marcos? Meu irmão, a palavra Marcos significa martelo forte. Martelo forte, tá bom? Esse Marcos, na verdade, pessoal, era sobrinho de Barnabé. Marcos era sobrinho de Barnabé. E o importante, pessoal, é que Marcos era um levita. Marcos era da tribo de Levi. Então, na Bíblia vai apresentar Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses discípulos era de uma tribo de Israel. Você sabia disso? E aí surge a pergunta que não quer calar. Marcos era de qual tribo? Aí você vai falar, Marcos era da tribo de Levi. Marcos era da tribo de Levi. E aí você vai perguntar, pastor Matusalém, quais são as provas? Meu irmão, existem 7 provas bíblicas que Marcos era da tribo de Levi. 7 provas bíblicas. E a primeira prova bíblica é a seguinte: a Bíblia fala que Marcos era sobrinho ou primo de Barnabé. E Barnabé era da tribo de Levi. Onde está escrito isso? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Tá bom? Atos, capítulo 4, versículo 36. Fala que Barnabé era da tribo de Levi. E Marcos era parente de Barnabé. Isso significa que Marcos também era da tribo de Levi. Essa é a primeira prova. Existem 7, tá bom? 7 provas bíblicas que provam que Marcos era da tribo de Levi. Então, se alguém perguntar quem é a mãe de Marcos, você vai falar, a mãe de Marcos se chamava Maria de Jerusalém. É bíblico. E se alguém perguntar qual o nome do pai de Marcos, você vai falar, a Bíblia não fala o nome do pai de Marcos, mas a Bíblia fala que o pai de Marcos estava carregando um vaso de água nos ombros. Essa história está lá em Marcos 14, tá bom? O pai de Marcos carregava água nos ombros. E essa água era a água da purificação, para a santificação dos membros da igreja, porque ele era o pastor, o pai de Marcos, era sacerdote, era o pastor da sinagoga, do cenáculo. Então, Marcos era um levita, entendeu? Marcos era um levita. Também, Barnabé era levita, da família dos sacerdotes. Isso é bíblico, não tem como fugir dessa ideia histórica, tá bom? Isso aqui, pessoal, são pérolas. É pérolas que você nunca ouviu em canto nenhum. Não adianta procurar nas redes sociais que não tem. Esses detalhes profundos você só encontra em meus materiais que eu escrevo. Você não vai encontrar no Google, no Facebook, no YouTube. Só encontra em meus materiais, porque os meus materiais são derivados das histórias mais antigas do mundo. Eu estou falando aqui, pessoal, do livro do Gênesis, a revelação completa que eu fiz. Eu elaborei esse livro com 715 páginas. Foi o primeiro livro. Depois eu elaborei esse segundo livro com 720 páginas, tá bom? E depois eu elaborei o terceiro livro com 514 páginas. E agora eu estou fazendo o quarto livro. O quarto livro eu já estou elaborando para você. Olha a espessura de cada um desses materiais. Olha a belezura, né, podemos dizer assim, de cada livro. Entendeu? Livro do Gênesis, a revelação completa. Livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. E livro ministerial, a olaria de obreiros. Não adquiriu esses materiais? Então você está perdendo tempo. Porque aqui não tem blá blá blá. É só Bíblia, Bíblia, Bíblia e Bíblia. Baseado na história, na cultura, no ponto linguístico, idiomático e cultural.
Então, meu irmão, adquira esses 3 materiais, tá bom? Adquira imediatamente, porque eu vou continuar falando agora sobre Marcos, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Então, pessoal, eu já falei aqui bastante detalhes importantíssimos, que provavelmente você não sabia, não é verdade? E agora eu vou continuar falando o seguinte: depois que Pedro morreu lá em Roma, Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, né? Então, Pedro morreu, e quem substituiu Pedro? Foi Marcos. Marcos foi o primeiro bispo de Alexandria, né? Uma capital do Egito. Alexandria é a capital do Egito. Então, meu irmão, Marcos foi o primeiro bispo da capital do Egito. Por quê? Porque, segundo a história, realmente, foi Marcos, o evangelista, né? Marcos, que substituiu o apóstolo Pedro. Pedro morreu, e quem ficou no lugar de Pedro foi Marcos, que depois se transformou em bispo. E Marcos também é o evangelista, que escreveu o livro de Marcos. Meu irmão, tudo isso aqui que eu estou deixando para vocês são pérolas. Outro detalhe, segundo a história, Marcos era um levita, como eu já falei. Marcos era filho de sacerdote, e Marcos falava 7 idiomas. Preste atenção aqui, por favor. Marcos falava 7 idiomas. É por isso que Marcos acompanhava Pedro. Porque Pedro, entendeu? Pedro falava aramaico, entendia 10% do hebraico e 5% do grego. E Pedro vendia peixe, entendeu? Então Pedro aprendeu o aramaico, Pedro aprendeu um pouquinho do hebraico, Pedro aprendeu um pouquinho do grego vendendo peixe. Marcos se tornou intérprete de Pedro. É por isso que onde Pedro ia, para Roma e para outros lugares do mundo, Pedro levava Marcos. Entendeu? Porque Pedro falava em aramaico e Marcos traduzia para a língua das nações. É por isso que Pedro chama Marcos de filho ou de cooperador, não é verdade? Então, pessoal, existem aí vários pontos de vista. Por exemplo, muitos dizem que Marcos foi um discípulo de Jesus. Eu acredito que Marcos foi um discípulo de Jesus, tá bom? Mas existem outras pessoas que dizem que Marcos foi um discípulo de Pedro. Eu também acredito que Marcos andou com Pedro, porque isso é bíblico, meu irmão, tá bom? Mas existe também outro grupo de pessoas que dizem, pessoal, que Marcos era discípulo de Paulo. Olha aí, pessoal. Então observa que Marcos era um jovem tão especial que Jesus reivindicou Marcos como discípulo. Depois Pedro queria reivindicar o direito de Marcos como filho espiritual e substituto. E depois também Paulo queria tomar Marcos para ele. Entendeu? Então todo mundo brigava por Marcos. Como é bom ter um jovem na igreja, né, meu irmão? Desejado por todo mundo, inclusive pela liderança, não é verdade? Jesus brigava por Marcos, entre aspas, Pedro brigava por Marcos e Paulo brigava por Marcos. Tem até uma história, pessoal, que diz que Marcos viajou 2 anos com Paulo. Você sabia que Marcos viajou com Paulo 2 anos entre as nações? Então, pessoal, isso está escrito em Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 12. Atos, capítulo 13. Vai falar que Marcos também viajou 2 anos com o apóstolo Paulo. E também, pessoal, vai dizer na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo chamava Marcos de cooperador. Meu cooperador Marcos. Tá bom? Isso está escrito em Colossenses 4 e também em Filemon. Está escrito, meu irmão, que Paulo chamava Marcos de servo, de filho, de cooperador, porque Paulo estava reivindicando os direitos de Marcos. Olha como que Marcos era espiritual e abençoado, e todos os obreiros
desejavam estar ao lado de Marcos. Isso é muito legal. E no fim, meu irmão, quem ficou com Marcos foi Pedro, tá bom? Pedro ficou com Marcos, porque Marcos foi o substituto de Pedro. Pedro morreu e Marcos ficou no lugar de Pedro. E o apóstolo Paulo perdeu para Pedro. O apóstolo Paulo perdeu para Pedro, perdeu Marcos para Pedro. Foi aí, meu irmão, que o apóstolo Paulo mandou chamar Timóteo. Paulo chamou Timóteo e falou: olha, Timóteo, eu gostava de Marcos para ser o meu substituto, mas como Pedro tomou Marcos, eu quero você como meu substituto. Então, se alguém perguntar quem foi o substituto de Pedro, você vai falar Marcos, tá bom? E se alguém perguntar quem foi o substituto de Paulo, você vai falar Timóteo. Depois que Paulo morreu decapitado, né, lá em Roma, Paulo morreu decapitado, arrancaram a cabeça de Paulo. Igualmente fizeram com João Batista, arrancaram a cabeça do apóstolo Paulo. Depois que Paulo morreu decapitado lá em Roma, aí Timóteo, preste atenção, Timóteo substituiu Paulo. Timóteo ficou no lugar de Paulo. Meu irmão, tudo isso que eu estou deixando para vocês aqui são pérolas que às vezes você não aprende na faculdade teológica. Não aprende na faculdade teológica. Tem mais pérolas. Olha o meu rascunho aqui. Porque a Bíblia Sagrada diz que realmente o jovem correu nu. A história vai dizer que foi Marcos. E aí Marcos tentou defender Jesus de Judas. Marcos entrou na briga. Entendeu? Marcos entrou na briga, lá no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane. E Marcos foi para cima do soldado. E aí o soldado avançou em Marcos. Aí Pedro arrancou da espada e arrancou a orelha de Malco. Você já leu na Bíblia que Pedro arrancou a orelha, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco? Então, Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. O nome do rapaz que ficou sem a orelha, tá bom? Mas a história vai dizer que o soldado romano também cortou o dedo de Marcos. Você sabia que Marcos era aleijado? Marcos não tinha o dedo polegar? Você sabia disso? Que Pedro cortou a orelha de Malco e o soldado romano cortou o dedo de Marcos? Exatamente. Se você estudar na história, você vai entender que Marcos era chamado de cotoco. Cotoco. Que é isso? Sem dedo polegar. É por isso que quando você lê a história em Atos capítulo 12, Atos capítulo 12, capítulo 13, você vai estudar, por exemplo, que Paulo gostava muito de Marcos. Até fez 2 anos de missão com Marcos. Mas Paulo abandonou Marcos. Por 12 anos, Paulo não queria nem saber de Marcos. Porque Marcos era um rapaz frustrado, triste. Porque lá em Israel, todo mundo que não tinha o dedo polegar era considerado um inválido. Entendeu? Naquele tempo, o povo vivia da guerra. Então, se você não tem o dedo polegar, você não consegue pegar a espada. Então, se você não tem o dedo polegar da mão, você é um aleijado. Você é uma pessoa que não vale nada na cultura judaica, na cultura grega. Você tinha que ter o dedo polegar. E Marcos não tinha dedo polegar. E aí, pessoal, o importante é o seguinte: por que que Jesus colou a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco? Jesus colocou a orelha no lugar, não é verdade, de Malco. E por que que Jesus não curou o dedo de Marcos? Por que que Jesus não curou o dedo de Marcos? Pessoal, porque Marcos correu. Marcos largou o lençol, o dedo de Marcos ficou para trás e Marcos saiu correndo, sem o dedo polegar. Entendeu? Então Marcos se tornou uma pessoa aleijada. Sem o dedo polegar não pode guerrear. Esse dedo é o dedo missionário, é o dedo da guerra. Ó, você segura a espada com esse dedo, com essa mão, e o dedo polegar é quem afirma a espada. Mas Marcos não tinha o dedo polegar. E por isso que Marcos era considerado um aleijado. Entendeu? E aí você vai perguntar: pastor Matusalém, eu queria aprender tudo isso. Meu irmão, como que você vai aprender se você não compra materiais bons para você entender tudo isso? Eu apresentei os meus livros.
para você adquirir não somente esses materiais, esses detalhes, mas detalhes históricos, antigos, detalhes que ninguém nunca ouviu falar no Brasil. Entendeu? Então eu vou terminar esse vídeo falando o seguinte, meu irmão. Adquira esses 3 livros, tá bom? Adquira esses 3 livros. O do Gênesis, o dos Sermões e a Olaria de Obreiros. São 3 livros com detalhes que ninguém nunca ouviu falar aqui no Brasil. E se você comprar esses 3 livros, na promoção, o teu ministério vai decolar ainda mais. Meu irmão, é o seguinte, tem mais detalhes aqui sobre a morte de Marcos, não é verdade? Sobre os filhos de Marcos, os filhos, a morte, os filhos, a esposa de Marcos. Você sabe o nome da esposa de Marcos? Não sabe? Então, pessoal, está aqui no meu rascunho, só que não dá para falar tudo aqui, tá bom? Mas tem muitos detalhes importantíssimos sobre Marcos, tá entendendo? Nesse rascunho aqui. Portanto, pessoal, eu vou terminar esse livro dizendo o seguinte, que Deus te abençoe no nome de Yeshua HaMashiach, mas realmente adquire os meus materiais para você também saber de detalhes que ninguém sabe aqui no Brasil. Que Deus abençoe. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257. Você que gosta de conhecimento profundo, agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completa do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Atenção, líderes e liderados! O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar detalhes importantíssimos da história antiga relacionada à vida cultural e religiosa dos judeus. Exemplos: 1. A árvore da vida era uma videira e a árvore do conhecimento era uma figueira?
2. Os animais que entraram na arca com Noé eram filhotes que vieram do Éden e por isso não eram carnívoros. 3. Jacó pintava as ovelhas com tinta das árvores para enganar seu sogro Labão. 4. Jacó tinha 90 anos de idade quando lutou com o anjo por 7 horas e sofreu a segunda circuncisão. 5. O povo de Israel recebeu as tábuas da aliança em um domingo, o qual se tornou o primeiro Pentecoste judaico. 6. As tábuas da aliança feitas da pedra do Monte Sinai eram transparentes e flexíveis que podiam ser dobradas como um pergaminho de couro. 7. Israel cortou e transportou a pedra de Meribá que jorrava água. Qual era o real tamanho desta pedra? Era leve ou pesada? 8. Judas Iscariotes tomou a Santa Ceia com Jesus. Depois ficou com remorso, entregou as moedas e se enforcou. Ele foi para o céu ou para o inferno? 9. O arrebatamento da igreja vai ter um período de 12 horas e vai acontecer 40 dias depois da ressurreição dos mortos. Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, líderes e liderados. O livro mais esperado de todos os tempos foi publicado. A revelação completa do livro de Gênesis por Matusalém, especialista. Nele você encontrará assuntos preciosos de toda a Bíblia Sagrada, como por exemplo, João Batista era filho de Elias por descendência? Existem 7 céus e 7 tempos no universo? A serpente do Éden foi adotada pelo diabo e se transformou em um dragão vermelho? O Lago de Fogo é um planeta ou um fogo consumidor? Davi tinha 25 anos de idade quando matou o gigante Golias de 250 anos? A Arca da Aliança foi feita da madeira da sarça ardente? Pedro andou sobre as águas congeladas ou Pedro ficou leve e flutuou? Haverá casamento e família na Nova Jerusalém? O maná tinha 70 sabores diferentes? Qual era o real peso da cruz? E Jesus andou quantos quilômetros com a pesada cruz? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408-0257 ou 62 99372-7723. Atenção, líderes religiosos de todo o Brasil.
O terceiro livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquirir o livro ministerial A Olaria de Obreiros, o conhecimento na palma da mão. Este livro é admirável e vai além das águas profundas do conhecimento ministerial, superando os livros tradicionais que a maioria dos estudiosos brasileiros conhecem atualmente, porque este livro apresenta centenas de estudos com detalhes históricos e escatológicos que a maioria dos obreiros precisam saber, como, por exemplo, estudos sobre os 9 dons espirituais e sobre os 5 dons ministeriais e eclesiásticos. Estudos sobre batismo nas águas, batismo de crianças, batismo no Espírito Santo, batismo com fogo e batismo pela morte. Estudos sobre variáveis tipos de óleos de unção e sobre a idade correta para a consagração de obreiros e obreiras. Estudos sobre judeus ortodoxos e messiânicos, religiões, 613 leis mosaicas, graça, fé, crença e dispensações. Estudos sobre os 5 tipos de sacrifícios, sobre os 5 tipos de ofertas e sobre os 5 tipos de dízimos e votos. Estudos sobre os 3 tipos de casamentos, repúdio, divórcio e feminicídios. Estudos sobre as 7 religiões no tempo de Jesus, fariseus, saduceus, zelotes, cristianismo, entre outras religiões. Estudos sobre os 7 pecados capitais, iniquidades, abominações e blasfemas. Estudos sobre ética cristã, Páscoa, ceia, rituais, línguas estranhas, mestres, rabinos e rabãs. Estudos sobre inteligência, sabedoria, conhecimento e evangelismo. Estudos sobre orações, consagrações, jejum e comunhão. Estudos sobre Paulo e sua noiva Abigail, sobre Gamaliel, Estevão e Jesus. Estudos sobre curas físicas e espirituais do corpo, da alma e do espírito. Estudos sobre culto fúnebre, vida pós-morte e lugares intermediários dos mortos. Estudos biográficos sobre os 7 diáconos, 12 apóstolos, 72 discípulos e unção de pastoras. Estudos sobre a Bíblia Sagrada, profetas, profetisas, profecias, trindade e divindade. Este livro ministerial, A Olaria de Obreiros, contém mais de 500 páginas repletas de detalhes sobre as mais variáveis classes de obreiros e obreiras, levando em consideração os parágrafos da teologia sistemática, ensinando principalmente as questões éticas, para que todos os obreiros saibam se comportar dentro dos protocolos exigidos por sua liderança e possam crescer na graça e no conhecimento. Portanto, este livro apresenta vários estudos sobre formação e funções de obreiros, mostrando o valor e o posto de cada um deles dentro da igreja e no ministério, começando pela função dos membros, porteiros, cooperadores, diáconos e diaconisas, apóstolo, que tem o símbolo do leão em sua bandeira, profetas, que tem o símbolo da águia em sua bandeira, evangelistas, que tem o símbolo da cruz em sua bandeira, pastores e pastoras, que tem o símbolo da aliança e do coração em sua bandeira, doutores e mestres, que tem os símbolos da caneta de pena e da Bíblia em sua bandeira, presbíteros, que tem o símbolo da árvore frutífera em sua bandeira, bispos, que tem o símbolo do cedro gigante em sua bandeira, anciãos, que tem o símbolo de uma pessoa de cabelos brancos em sua bandeira, missionários e missionárias, entre outros cargos com as suas bandeiras. Este livro realmente é importantíssimo porque apresenta várias matérias ministeriais e eclesiásticas com assuntos derivados dos originais, hebraicos, aramaicos, gregos e latins, que servem para preparar e formar homens e mulheres de todas as idades
como líderes altamente capacitados para executarem a obra de Deus em todas as áreas do ministério eclesiástico. Além de tudo, este livro apresenta vários esboços maravilhosos para formalizações de sermões, mensagens e palestras com alto nível de interpretação textual e expositivo. Portanto, ligue agora mesmo e adquira o livro ministerial A Olaria de Obreiros pelo número 629-9408-0257.